Oi, gente. Boa tarde. Tô dando risada porque eu fui começar aqui a live, não sabia mais começar, esqueci. Então, hoje a gente vai novamente conversar com a Letícia. A gente convidou a Letícia, né, para falar sobre parto. Vamos chamar ela aqui para a gente começar a conversar. Ai, é muito engraçado. A Foi. iluminação tá boa? Tá boa. Estamos bem. Esqueci como é que fazia o negócio, menina. Fiquei rindo sozinha aqui. É sempre assim. Obrigada por esse convite mais É, uma vez, e aqui estamos nós novamente, né? sim, que bom, né? Muito bom. Eu A gente gosta queria. muito de conversar com você. Sempre muito bom. Oh, obrigada. Eu fico feliz demais de receber esse convite de um grupo que eu admiro tanto e quero aproveitar a oportunidade também de parabenizar as alunas que estão organizando isso e que estão fazendo com tanto Ah, carinho. muito bem lembrado. Elas estão assim arrasando. Eu quero que vocês olhem com carinho, vocês professoras olhem com carinho o trabalho delas, porque elas se dedicaram mesmo à divulgação dessa live hoje. Eu achei tudo muito querido. Sim, elas realmente estão. Acho que elas estão bem felizes que elas estão podendo se dedicar. Não tem, né? Sempre quando a gente está no curso, tem coisas que a gente adora e tem coisas que a gente não gosta tanto assim, né? Então, acho que agora É, elas escolheram o projeto e aí não tem as coisinhas chatinhas da faculdade, então elas estão gostando de ficar com a gente se dedicando, né? e estão fazendo um trabalho muito legal. Tá Estão ótimo. levantando muitas dúvidas, né? Estão ajudando a gente a estudar, né? Estão trazendo questões, estudando com a gente. Está sendo realmente um período muito bom de conhecimento e de aprendizado. Isso, e eu me sinto motivada e tendo novas ideias, claro, pode me chamar, outros temas, a gente vai fazer outras lives, né? Vamos ver o que que a gente constrói, porque a gente não tem ainda, a gente não sabe quando isso tudo vai acabar e por enquanto a gente vai trazendo as novidades, as informações que a gente tem mais atualizada e essa aqui é uma via, um canal bem interessante para a gente fazer isso, né? Sim. Então hoje a gente vai falar sobre parto, né? Nesse momento de pandemia e as implicações, né? Que isso podem trazer. Eu digo podem porque, obviamente, nem todas as pessoas vão estar infectadas ao mesmo tempo, nem todas as pessoas vão estar sintomáticas ao mesmo tempo, mas, como sempre, né, a via de mão dupla, quando a gente está falando de parto, tanto das mulheres, né, das famílias, como da assistência. Então, acho importante a gente pensar sempre nesses dois conjuntos, né? As pessoas que estão sendo assistidas e os profissionais de saúde que também estão ali naquela assistência e que precisam assistir outras pessoas, né? A gente Então, tem a ter missão sempre esse olhar, né? A gente tem a missão de se proteger, né? Proteger para proteger as outras pacientes, né? Porque afinal de contas, vale ouro a nossa saúde agora, né? De todos nós. E nós que estamos à frente, né? Na assistência, mais ainda, o nosso cuidado é redobrado. Então, por isso, algumas orientações que a gente traz em pauta, discute, né? Enfim, a gente vai conversar aqui ao longo dessa live, mas guardar a saúde da equipe hoje é primordial, né? E a equipe tem que ter Sim, essa consciência também. A gente tem que estar isso. pronto para a próxima assistência, né? Que a gente sabe que vai ter. Com certeza. Os bebês continuam nascendo, Vão né? Os continuar bebês nascendo. vão E continuar como nascendo, vão, tem que né? E a gente continuar está aí. nascendo. Tem, Isso. exatamente. Então, acho que a primeira pergunta, assim, que apareceu, é, logo a gente colocou uma caixinha de perguntas, né, para as pessoas que estão acompanhando os stories poderem fazer perguntas antes, e uma pergunta bem importante que apareceu é se a infecção pelo Covid-19 é necessariamente um indicativo de cesariana. Então, não, definitivamente, não, né? Sim, já não.
Obviamente que a gente tem que analisar caso a caso, mas a mulher ainda há orientação e é a melhor via de nascimento que esse bebê chegue de forma natural, né? É importante saber que existem várias manifestações no sentido de gravidade da doença, né? Algumas mulheres vão apresentar podem estar com vírus, mas não manifestam, não têm a sintomatologia, ou inclusive elas podem apresentar alguns sinais, elas podem estar sintomáticas, e como elas apresentam os sintomas vai variar muito como elas vão evoluir no trabalho de parto. Mas marcar uma cesárea só por causa do Covid, não, definitivamente, até porque a cesariana é uma cirurgia de grande porte, né? Que não é feito nenhum risco cirúrgico. A gente, para fazer qualquer cirurgia, a gente faz risco cirúrgico. Na cesariana não tem isso, justamente porque é uma cirurgia de emergência. A cesariana é uma cirurgia de emergência. E ela está para uma necessidade intraparto. Então, durante o Sim. trabalho de parto, se houver a necessidade de uma cesariana, sim, uma cesariana, e isso é indiscutível. Mas marcar uma cesariana fora do trabalho de parto por causa do Covid, por causa da doença, absolutamente não. Você não estará mais protegida fazendo uma cesariana por causa dessa pandemia. E, inclusive, você É, pode estar até mais vulnerável, né? Mais sim, vulnerável, porque afinal de eu contas. queria falar um pouquinho isso, né? Que na verdade, à medida que a gente vai conhecendo mais a doença, a fisiopatologia da doença, a gente tem visto que tem outras implicações, né? Que não são só as respiratórias. Então, tem Exato, implicações envolvendo nossa circulação sanguínea, né? Nossa capacidade de coagulação do sangue. Então, mesmo mulheres assintomáticas podem estar perfeito, com essas implicações, né, no seu sistema circulatório e não estarem sabendo de que isso está exato, acontecendo. E aí exato. você marca uma cirurgia e vai ser um complicador, né? Em uma cirurgia você tem um problema de coagulação, de falta de coagulação, algum distúrbio vascular, com Perfeito, certeza vai ser um problema muito grave numa cirurgia. Então, perfeito. É essa isso é mesmo. uma situação que até uma paciente assintomática corre um risco, digamos assim. Exato. Se ela tiver assintomática, ela ainda pode ter essa Com situação certeza. de circulação sanguínea alterada. Exatamente. E o tempo de internação, né, no pós-cirúrgico, né, o tempo que ela vai permanecer no hospital é um fator de risco também para ela estar contaminada. Assim, falando aqui da nossa cidade, né, a gente não tem um hospital exclusivo maternidade. São hospitais Sim, que, na medida do possível, estão se organizando para fazer a separação, mas se uma mulher entra contaminada, mas sem os sintomas, ela está no meio ali, né? Então, ela é um veículo também de contaminação para outras pessoas que estão no hospital. Então, isso hoje é em até dia. um aprendizado, né? Uma coisa que a gente pode lutar aqui na cidade para ter uma Ah, estrutura de sem dúvida. maternidade em separado, né? Que traria Sim, muito mais, traria um pouco mais, né? Pelo menos, de segurança, né? Para as sim, mulheres, de sim, de procurar aquele segurança. local sabendo que ele está sendo, né, selecionado separadamente de todos os outros pacientes que apresentarem, né, a COVID, né, apresentarem a doença. Sendo um centro de referência para a mulher, para a parturiente, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem que levantar assim na nossa cidade, que inclusive está sempre muito à frente nesse assunto, né? De cuidados à gestante e eu acho que vale, porque nós temos, inclusive, locais, prédios públicos que podem ser transformados em centros de referência, né? Saúde da mulher, obstetrícia, Ah, enfim. sim, uma casa de parto, uma maternidade é uma Nossa, coisa olha muito isso, simples, né? Muito mais muito bom. simples do que um hospital, com Depende muito todas mais de as. força de vontade, né? Sim. Assim como o Então banco vamos de lá. leite, que não é o nosso assunto hoje, mas é Ah, mas oportuno, não né? podemos deixar de falar, né? Não podemos deixar de falar, e hoje, oportunamente, um dia que a gente fala tanto da necessidade da doação do leite, né? Mundialmente falado,
Então, sim, fica também aqui a nosso desejo que esse projeto saia o quanto antes, né, com na nossa certeza. cidade. Mas vamos lá, uma paciente sintomática, né? Uma gestante que no final da gestação está sintomática e, e aí? O que que ela faz? Ela opta pela cesariana ou ela espera, entra em trabalho de parto e vê o que que vai acontecer, né? Se ela vai continuar num parto vaginal ou se vai para uma cirurgia. Então, como eu falei, a indicação é que ela entre em trabalho de parto. E como isso vai se desdobrar até pela condição respiratória dela, pela condição física dela para o parto, é o que a gente vai avaliar ao longo desse processo, né? Vale muito a equipe continuar passando confiança para essa mulher, nutrindo a condição de parto dela, né? E observar o quanto ela está disponível fisicamente, né, Sim. saudável para essa jornada de parto, né? E a cesariana fica, então, nos casos de necessidade intraparto. Cesariana Uhum. eletiva, nesse momento, gente, não é o melhor caminho. Não é mesmo. A gente precisa falar muito sobre isso. Eu mesmo, que faço pré-natal, que acompanho pacientes na preparação para o parto, como fisioterapeuta, né? Eu tenho, infelizmente, assistências que levam a mulher a preferir, a marcar uma cesariana, achando que isso é uma via segura. E não é, porque é o que a gente Uhum. estava falando desde o início. É uma cirurgia de grande porte, você tem a reabilitação, a recuperação pós-cirúrgica, e por isso você está mais vulnerável, né? Enfim, a indicação é entrar em trabalho de parto e evoluir no caso de uma mulher sintomática, evoluir até o quanto a assistência avalia e entende, né, a condição dessa mulher. A gente estava até conversando sobre ter o oxímetro, né? Será que as equipes estão fazendo Sim, a medida é, da saturação de oxigênio dessa mulher? Porque uma característica da doença é a diminuição da saturação. A saturação é, é, é o percentual de oxigenação das hemácias, né? O quanto as hemácias estão oxigenadas e uma característica é uma saturação baixa. Às vezes ela sim, não mostra, né, clinicamente uma fadiga respiratória ou uma dificuldade respiratória, mas tem um nível de saturação muito baixo. Então isso precisa ser avaliado ao longo do trabalho de parto, né? E aí avaliar o quanto a mulher está numa dinâmica de parto segura para evoluir, né? E, e, e aí cabe à equipe acompanhar. E no pré-natal, quando a gente escolhe ou não uma cesárea, cabe também à equipe fortalecer essa ideia nela. Obviamente que a gente vê que muitas mulheres não querem o parto normal. Outro papel da equipe também, mostrar os benefícios do parto normal, os benefícios até onde os benefícios da cesariana. Ó, quando é que a gente vai escolher uma cesariana segura, né? uhum, Então, ainda que essa mulher, pronto, eu não quero um parto normal, eu não estou pronta para viver isso, essa decisão está em função de um bom pré-natal, porque dificilmente uma mulher que tem um bom pré-natal vai escolher uma cesárea, né? Então, se ela definitivamente não quer um parto normal, que ela entre em trabalho de parto, porque assim vai mostrar que o bebê dela está maduro e pronto para nascer, né? Porque sim. existem esses caminhos também. Existem as mulheres que não querem um parto normal de jeito nenhum. Elas precisam ser entendidas e acolhidas, mas então elas precisam fazer É, escolhas eu acho que seguras tem uma também. outra questão também que é importante a gente levantar aqui e falar, que é a questão da contaminação, né? Não foi mostrado ainda que os fluidos vaginais contenham o vírus que seja uma fonte de contaminação para o bebê. Sim. Não foi mostrado que o leite materno contém, né, o vírus, mesmo em mulheres sintomáticas, O ou líquido seja, amniótico também o não líquido tem presente. O amniótico, cordão o umbilical sangue também do não cordão tem. umbilical também não. Exatamente. Então, todas essas, a cavidade oral, né? Da Bebês que criança. foram avaliados logo após o parto na cavidade oral, fizeram uma
coleta na cavidade Perfeito, oral do recém-nascido e não tem a presença do vírus, ou seja, a passagem pelo canal, né, o momento do parto, não perfeito. é um momento de infecção. Eu acho Não que é, esse pode ser um medo, né, não é, das mulheres. não é. Mas a pele da mãe é. A pele Sim, da mãe sintomática tem vírus, né? Portanto, eu não sei se é uma pergunta, mas a gente pode falar também sobre a hora de ouro, né? É, essa, acho que é importante a gente falar das notas, né, Letícia? Falar que sim, existem notas técnicas do perfeito, Ministério da Saúde fazendo essas orientações, né? Tanto exatamente. para o parto, para o nascimento, como para a amamentação, durante esse período agora, né, da Uma pandemia. nota técnica que saiu do Ministério da Saúde, falando sobre o parto especificamente, é a nota número 10 de 2020. Eu estou até com ela aberta aqui, serve muito de referência para a gente. A norma Sim. técnica número 7 fala sobre amamentação, e são textos atualizados, são textos que saíram há pouco, e que a gente pode falar que hoje, dia 19 de maio, o que a gente está falando aqui é o que a gente sabe até agora. Que está Né? informado E tá nesses documentos, né? perfeito. Exatamente. E como o Covid, a gente precisa descobrir muita coisa sobre ele, é um enfrentamento internacional, então todo mundo está à procura de explicações a respeito dessa contaminação. Nós não temos ainda um medicamento, a gente não tem ainda vacinas, né? Então tudo que a gente tem falado aqui é o que a gente tem recebido das últimas semanas, dos últimos de Sim. março para cá, mais propriamente aqui no Brasil, né? Enfim, Uhum. e essas orientações precisam, nós todos precisamos buscar referências, e o que a gente está falando aqui é a referência do Ministério da Saúde, né? Então, fica orientado que a via de parto natural ainda é o melhor caminho. Isso aí não há o que Sim. se discutir, né? Então, vamos lá que você ia falar aí, que após o nascimento, né? Então, independente da Sim, via cesariana ou vaginal, mas esse contato, né? Como que então, faz com a mãe sintomática? falando de uma mãe sintomática, né? O ideal é que assim que nasce o bebê, o clampeamento do cordão vai se manter, tá? A gente não precisa imediatamente cortar o cordão, existe uma orientação Uhum. sobre 3 minutos ou até que pare de pulsar o cordão umbilical, porque durante esse tempo o bebê está se acomodando, chegando a esse ambiente aéreo, né? Ele estava no ambiente Sim, aquático, então ele tem as suas acomodações também de respiração, de circulação próprias. Então, esse sangue que ele recebe assim que nasce do cordão é suficiente para ajudá-lo nessa dinâmica que agora é dele, né? Antes era compartilhada com a mãe. Então, isso se mantém, até porque não existe a contaminação no cordão, né? No sangue do uhum. cordão, isso se mantém. Mantemos, então, o tempo oportuno de corte, né? De clampeamento do cordão. Agora, o que muda para uma mãe sintomática é que ela seja higienizada, que ela tenha uma higiene, um banho no leito ainda, que ela troque de roupa e que faça uso da máscara para então receber o seu bebê. Porque Sim, no estágio final do parto, essa mulher vocaliza, essa mulher chora, né? Essa mulher sua. Então, todos esses fluidos têm presença do vírus. Então, o ideal é que seja feita uma higienização corporal e só assim o bebê é recebido por ela. Pensar que a gente tem 1 hora de dourada, né? A primeira hora de vida do bebê, a hora dourada, ela vai ser garantida porque dá tempo da mãe ser higienizada, da mãe trocar de roupa, sim, de ter sim. todos esses cuidados com a mãe até que o bebê venha para ela, né? A gente não está perdendo tempo. O bebê, enquanto isso, pode ainda estar ligado ao cordão, e isso tudo é muito ágil, né? Os profissionais do hospital fazem isso com muita agilidade, com muita destreza. Então, é possível garantir a hora de ouro da paciente, sim, depois que ela é higienizada e faça uso de máscara para amamentar o bebê, Uhum. certo?
Certo, ótimo. E aí, com isso, a amamentação segue tranquila, né? E aí depois vão Sim. todos aqueles cuidados que a gente falou, né, no nosso outro encontro, de manter Uma a coisa higienização, né, importante, da troca de exatamente. máscara, etc. Uma coisa importante é que mesmo a mãe sintomática, né, mostrando que está com a doença, ela vai seguir amamentando e esse leite não está contaminado. Então, se Sim, ela tiver com febre, se ela tiver indisposta, ela precisa ser cuidada, né? Ser bem alimentada, vai ser cuidada dos sintomas, inclusive o tratamento da Covid, por enquanto, é esse, tratar os sintomas. A febre, a indisposição, né? Ela vai ser tratada dessa forma. E o leite materno dela, milagrosamente, não tem o Covid. Muito pelo contrário, é possível, inclusive, né? Já estamos que tenha falando anticorpos, né, que protejam para esse bebê. proteger o bebê, exatamente, para Sim, proteger o bebê. exatamente. Então, não há por que suspender o aleitamento materno por conta dessa contaminação. E uma outra pergunta é: quem é essa equipe agora, né, que acompanha o parto, que acompanha essas mulheres? Na verdade, quase todas as mulheres, né? Porque assim, quem está sintomática a gente sabe que tem, mas quem está assintomática Só pode, uma, qualquer só uma um coisa pode, para pode. só para concluir a coisa da Sim, amamentação, Thaís, a amamentação não está interrompida, mas essa mulher tem que redobrar, essa mulher sintomática tem que redobrar os cuidados de higiene, sim, tá? Então, sempre, se puder tomar banho antes, fazer higienização das mãos, das mamas, uso de máscara, isso tem que ser redobrado. As crianças menores de 1 ano estão mais suscetíveis do que as crianças mais velhas. Então, um sim, RN, um recém-nascido, ele está ainda no processo de maturação, né? Ele ainda está construindo a sua capacidade imunológica e tudo, é um bebê recém-nascido. Então, a mulher sintomática vai poder amamentar, mas redobrar o cuidado com a higiene, tá? Sim, aí você falou da ótimo. equipe, desculpa. Falei da equipe, né? Porque quem é essa equipe que acompanha agora as mulheres no parto, né? Quem entra no hospital? Como é que tá essa estrutura agora? Porque ó, Então, quem é esse, assintomática, então pode ser qualquer pessoa. Quem é pois é. sintomática, a gente já sabe que está contaminado com certeza. Aí fica difícil, né? Fica, porque a mulher assintomática pode estar com vírus também, né? Então, a equipe, como a gente falou no início, tem que redobrar os cuidados também de proteção e a orientação é para redução dessa equipe, no sentido de evitar a aglomeração no momento, durante o trabalho de parto, né? Então, fica o médico Uhum, obstetra. Os hospitais, eu vou falar mais propriamente dos hospitais aqui da nossa cidade de Macaé, estão com sim, recomendações para evitar fotógrafos, doulas, e outros profissionais, como fisioterapeuta obstétrica e a enfermeira obstétrica, né? São profissionais que contribuem demais e com evidências, né, desse desfecho positivo do parto, mas que estão sendo evitados nesse momento. Há que se discute muito sobre isso, né? Sobre a real necessidade dessa suspensão, da suspensão desses profissionais, até porque eles contribuem para o desfecho do parto, e contribuir para o desfecho do parto diz respeito a diminuir o tempo de trabalho de parto, de amenizar o desconforto dessa mulher durante o trabalho de parto, um desfecho sim. positivo para a gente reduzir o tempo de internação, né? Então, há que se avaliar e, de repente, minimizar a circulação dos próprios profissionais do hospital dentro daquele ambiente. De repente, excessos de técnicos de enfermagem, não sei, eu não vou citar aqui outros profissionais, né? Mas, de repente, controlar quem está ali naquela assistência e não ficar nessa rotatividade interna dos próprios profissionais, né? Os Eu estou falando profissionais do isso hospital do próprio talvez hospital. estejam exatamente, estão talvez mais envolvidos até no risco, né? Porque eles não são Exatamente, setorizados, né? Assim, eles não exato. trabalham única e exclusivamente no
no setor de maternidade, até porque, né, esse setor não é exatamente separado, né, do Exatamente. hospital. O ideal, assim, uma dica sobre também como a gente saber lidar, né, como a equipe vai saber lidar com essas mulheres, seria fazer um teste rápido dessas mulheres na admissão do hospital. Sim, isso Isso, já aí a gente eu vi, né, tem alguns trabalhos sugerindo isso, né, como se fosse uma triagem, né, uma busca exato. ativa até por outros casos, porque Sim, se a gestante ela vai ao hospital, né, para o parto e ela está assintomática e descobre num teste rápido que está contaminada, você consegue atingir outras pessoas que são do convívio dela e que exatamente. talvez não estejam com sintoma agora, mas que vão estar mais para frente. Exato. Então, seria uma proteção para ela, Para o bebê, né, numa necessidade de uma cesárea intraparto, que já se sabe que está exato. lidando com a paciente infectada. Seria Sim, uma forma de orientação, né, daquelas pessoas do convívio que podem estar também infectadas sem saber, né? Então, eu acho exatamente. que é muito válida essa E sugestão do teste rápido. essa é uma sugestão, porque na norma técnica não fala sobre a triagem da mulher assintomática e nem do bebê assintomático, né? E Sim, hoje em dia a gente sabe que a grande maioria das pessoas podem estar com o vírus e não manifestar. Então é só uma sugestão mesmo para que os hospitais possam fazer isso. ótimo. E aí, olha, Mas como os então, hospitais estão agindo com as doulas, é isso, isso. está restringindo a Coloquei aqui porque entrada. apareceu essa pergunta aqui pra gente. Então, está havendo essa restrição, né? Não só das doulas, né? A fisioterapia Aham, obstétrica também, enfermeira obstétrica tem tido dificuldade. Mas, assim, ao longo dessas últimas semanas, o que eu tenho visto na prática é uma, uma sensação de negociação, sabe? O que eu tenho visto é que a mulher pode ser acompanhada pela doula, enfim, pela fisioterapeuta. Eu ainda não fiz esse assistência nas últimas semanas hospitalar, né? Mas o que eu já vi acontecer é que quando o bebê está nascendo, quer dizer, transcorreu o tempo de trabalho de parto, próximo ao uhum, nascimento do bebê, o pai chega. O que legalmente não é bacana, porque esse pai deveria estar ali. A doula não é acompanhante, ela é doula, né? Não tem que ficar isso. negociando quem entra e quem sai, até porque se entra e sai, já abriu aí a janela para Desse precedente circulação. de ficar trocando, né? Mas assim, alguma coisa já está acontecendo, já está havendo um diálogo e um entendimento sobre o papel desse profissional junto à mulher no trabalho de parto. Sabendo que no trabalho de parto, essa mulher vai precisar demais do marido dela também, ou do acompanhante que ela escolher, né? Então, Aham, a doula não substitui essa figura, não substitui o acompanhante dela. Mas, assim, eu acho que é um tema que vai abrir para muita discussão ainda, é um tema que a gente precisa, assim, reivindicar, porque é um direito da mulher, né? E a gente uhum, precisa tentar dialogar frente a esses hospitais e tentar chegar a um senso aí de até para desfecho positivo desse nascimento. sim. A nota, na verdade, ela só traz informação sobre o acompanhante, né? A lei do acompanhante Sim, é uma lei federal, e aí eu exato. acho que por conta disso, a nota se coloca no sentido da garantia No âmbito nacional. desse direito, né, da mulher, Uhum. então garante o direito ao acompanhante. Eu acho que é importante a gente falar, né, que o Estado do Rio de Janeiro tem uma legislação própria que Uhum. garante a presença da doula, né? O Estado tem essa legislação, mas o município de Macaé, infelizmente, não tem. A gente já tentou, A né? gente tentou Foi olhar, já teve, né, vetado, rejeitado, exatamente. Já, a lei já municipal teve, foi votada, passou na Câmara e foi vetada pelo prefeito, e aí agora realmente não existe uma determinação federal, né? Até por conta municipal. da não existência dessa lei, então a gente não garante aqui no município, né? Mas eu acho que Mas é importante, sabendo até que é para as pessoas entenderem por que as pessoas querem as leis, né? Quando as coisas estão funcionando bem, digamos e assim. sabendo que é uma lei estadual, né, a gente sabe que isso está acima, então é uma luta, assim, nós temos uma associação de doulas que está sempre junto com esse grupo e junto com os hospitais, tentando negociar, tentando
um diálogo, né, para a gente ter o acesso e servir essas mulheres, que é o nosso grande papel, é esse, servir. Com certeza. Olha, acho que motivada aqui pelo dia, né? Temos uma pergunta sobre a doação de leite materno. É possível? Está sendo possível agora nesse momento? Então, a gente não tem o banco de leite, né? É, E, Em Macaé nunca é não, em possível, Macaé não. infelizmente. A Pois é. doação de banco, a doação do leite materno, ela tem que passar pelo banco de leite, não é orientado a que uma mãe compartilhe leite diretamente para outra criança. Isso não é orientado, isso não é seguro, isso não deve ser feito. A doação deve ser feita através de um banco de leite, o que na nossa cidade ainda está aí, né, em negociação, em projeto, enfim, né, cabe também boa vontade de quem está à frente disso para decidir tantas coisas. Mas é possível, Uhum. desde que seja de uma forma segura, né, no banco de leite. Assim como a doação de sangue, né, que é feita uma triagem, que é feita também toda uma análise que não pode deixar de ser feita e que Sim. temos Covid Uhum. sim, mas temos tantas pessoas precisando de sangue, né? Então, o leite materno é um fluido corpóreo e traz com ele o código daquela mulher que tá doando. Então, código de imunitário, né? Então, ele deve ser analisado, deve ser seguro quando é feita a doação. Ótimo. Perfeito. Vamos lá. Ver se a gente tem uma outra pergunta aqui. Essas perguntinhas assim, ó, pinga fogo, né? Como é que eu vou responder? Sei responder, não sei responder? Claro que sei, claro que eu não sei. Vamos lá, qual é a próxima? Você me ajuda. É, A gente tinha feito aqui um roteirinho, tinha, mas acho que estão aparecendo elas também. então vamos. Quais cuidados devem existir durante o parto em pacientes com suspeita de Uau, Covid-19? essa é muito boa. Então, essa mulher vai parir de máscara? Ah, pois é. Vai parir de máscara só porque tem Nossa, suspeita? pois é. O que a gente tem que fazer é o que a gente falou também no início. A equipe tem que estar protegida. Tendo os sintomas ou não, a equipe tem que estar muito bem paramentada, né? Qual que é essa paramentação, Letícia, agora? Então, Mudou? Tem mais coisas? tem mais coisa, né? Tem todo um protocolo aí para ser seguido, capote, né? Máscara facial, máscara que pode ser aquela descartável, pode ser N95, touca, né? Para quem tem, nós mulheres, o cabelo, ou uma faixa prendendo, porque a gente carrega na nossa superfície, vai carregar no cabelo também. Se a gente passa a mão no cabelo, ainda que esteja de luva, você está de luva, mas você passa a mão no cabelo, você está suscetível, né? Então, um sapato especial que você vai usar só no hospital, né? Uma roupa especial que você vai usar só no hospital, de preferência aquela roupa, aquele Própria do pijama hospital, né? Aquele hospitalar, pijama hospitalar. exatamente, para você Uhum. descartar no próprio hospital. Então, essas medidas precisam ser tomadas. Homens que Eu têm acho que de barba, todos esses EPIs, o que entrou aí de novidade no parto foi a face shield, né? A máscara exatamente, facial, né? É porque é. essa realmente eu nunca tinha visto nenhum relato de É, parto eu tenho usado essa máscara no consultório. Atendimento no de pré-natal, no pré-natal. pré-natal. Eu estou usando no consultório. Para mim está sendo uma adaptação, porque além da máscara, a gente está com aquela frente de plástico, né? E aquilo embaça, assim, é uma É adaptação. acrílico, né? Aquilo. É acetato. Ah, A minha é de acetato. acetato. É bem levinha, confortável e tudo em relação ao peso, mas tem esse desconforto que a gente fica preso ali dentro. Mas é seguro, Aham. porque eu tanto protejo a minha paciente e sou protegida, né? Então, assim, nos casos de consultoria de aleitamento materno que eu faço no consultório, que a gente chega tão perto para ver como é que tá a pega, como é que tá a boquinha do bebê, a gente está ali respirando, tá? Eu estou recebendo também, enfim. Então, essa proteção facial eu já estou usando até no consultório. Ótimo. Touca para o cabelo, tudo isso. Sim. Vamos lá. Hum. Aí vem uma pergunta aqui.
É contraindicado o parto domiciliar em caso de infecção? Então, uma coisa é parto domiciliar, outra coisa é infecção, né? A gente tem visto algumas mulheres desejando, inclusive, passando a desejar parto domiciliar por conta disso. Eu sugiro uma live falando só de parto domiciliar, porque também Ótimo, ótimo. Vamos aceitar essa sugestão. Tá rende aí bom, um vamos bom guardar essa assunto. pergunta para cenas dos próximos capítulos. Uma coisa que eu posso responder, eu acho que Aham, Covid não tem que ser apenas isso, não deve ser motivação para um parto domiciliar. Ponto final, né? Porque parto domiciliar tem outros desdobramentos e não deve ser apenas a pandemia o critério de escolha, né? ótimo. Vamos lá. Não está contraindicado por causa do Covid, mas vale a pena avaliar a evolução do trabalho de parto, né? Como a gente falou em Esse aqui a relação gente a também já parto, falou, a contaminação pelo Covid-19 implica necessariamente numa cesárea. Já falamos. necessariamente não. Não, pois é. Aqui é um pouquinho diferente, mas a gente também vai deixar essa para o próximo encontro. A gestante se preparou para um parto domiciliar. Pode manter os planos? Qual a melhor opção? A melhor Pode, opção continua sendo aquela que a mulher se sente mais segura. exatamente. E o parto, né, natural. Agora, vale avaliar também os critérios de parto domiciliar, a equipe, Sim, tudo isso, né? Mantém o cuidado com EPI, não tem, né? Porque a gente está em casa que a gente está recebendo uma equipe, né? E tem que avaliar como é que está essa casa, né? Como é que é uma casa que está fazendo isolamento, é uma casa que está recebendo outras pessoas, é uma casa que está em obra, muitas das vezes não, estou em isolamento, mas está tendo movimentação, tem funcionário na casa, enfim. Não, meu marido trabalha aí, tá saindo para trabalhar. Meu irmão mais novo, eu moro junto com com a minha mãe, com meu pai, meu irmão sai, né? Então há que se avaliar se realmente é tão seguro assim em função do Covid, né? a gente tem uma outra perguntinha que acho que cabe nos dois, né? Cabe no parto domiciliar e no parto hospitalar. Tem contraindicação para o parto na água? Então, aqui na nossa cidade não é um hábito, né? A gente não tem essa No prática hospital, né? no hospital. A gente não tem essa prática de parto na piscina ou na Em banheira, em banheira, piscina. até porque a gente também não tem não é fácil isso tudo, né? Uhum. Mas não existe tecnicamente nada que fale, não faça, mas há que se avaliar custo-benefício de muitas coisas, né? Sim. Um parto na água, essa mulher sintomática ou não, né? Ela pode estar ou não com o vírus. Essa água vai ser um veículo de contaminação. Será que ela não pode estar contaminando a equipe, né? Que está Sim. ali, que vai se molhar também? Né? Assim, será que a gente não tem outra opção? Porque a água quente, a água morna, vai trazer benefícios para esse parto, fato. Será que a gente não tem uma outra opção? Um chuveiro, Tem uma forma chuveiro? de... Tem chuveiro no parto hospitalar em Macaé? Tem chuveiro? Tem Tem, possibilidade? tem chuveiro, com certeza, assim, os hospitais, pelo menos os que eu já assisti, que foram todos, né? Os hospitais, Essa altura, né? Já a essa foram todos. altura, já assisti em Não todos os são tantos hospitais. assim também? Também não são tantos hospitais, é verdade. Mas, inclusive, o hospital público de Macaé tem, sim, Aham. com toda a sua limitação, obviamente, né? De assistência ao parto humanizado, ao parto respeitoso, e aqui também fica a minha crítica, sim, por que não? E tem um banheiro e água, um banheiro Morna. elétrico com água morna, e isso é fundamental, é um meio não farmacológico de alívio da dor e um recurso de facilitação para a dinâmica do parto, né? Então, Sim. será que a gente não pode trocar essa piscina pelo chuveiro? Então, a gente tem que ver nessa circunstância que a gente vive, tem que ver custo-benefício de tantas coisas, né? Então, a princípio não há nenhuma nota falando sobre a contraindicação,
mas temos que ponderar. Será que convém? A gente Será que tem vale a visto pena? alguns grupos que prestam assistência já falando, né? Já assumindo uma postura, Sim, digamos, mais cautelosa em relação a esse uso da banheira, essa né? Acho que opção, né? principalmente por conta da equipe, né? Sim, sim. Porque ter a banheira e dizer que a equipe não vai se molhar é melhor não ter banheira. Não tem como, Sim. né? A gente vai colocar a mão, a gente vai ter que avaliar essa paciente, né? Mesmo que a gente esteja de luva, é água, é A respinga, né? luva não vem, a luva vem até onde, gente? A Não, luva vem até não. aqui, a Pois luva não é. vai Não, o braço inteiro. pensando que essa equipe pode estar com capote. O capote não é de plástico, né? Você vai molhar sua Não. roupa, então não tem jeito. Então acho que na verdade o chuveiro tem a vantagem da água corrente, né? Acho que o Exato. grande lance da E aí a troca aí mulher da pode banheira ficar, né, no pelo chuveiro. chuveiro é que a água está correndo ali, é o que a gente recomenda, né, para limpar, água corrente e sabão, Sim, então a mulher ali com aquela água correndo não está tão possível de estar contaminando naquele momento ali que ela está dentro do chuveiro. E sim. acho que o momento do chuveiro também a equipe não entra tanto, né? Porque a mulher vai ao chuveiro, mas a equipe não vai também tanto para dentro do box, né? Para dentro do espaço ali Existem do. mulheres que ficam muito tempo no chuveiro. Então, quando é necessário uma avaliação desse batimento fetal, uma avaliação dessa mulher, desliga o chuveiro, né, e faz a avaliação. A equipe vai ficar ali por Sim, perto, né? Mas se a gente ponderar em não ter a piscina, eu acho que nesse momento pode ser uma boa escolha. ótimo. Temos uma pergunta que eu acho que é um pouquinho também assim de reafirmar, né, as hierarquias. O hospital pode, por causa da pandemia, negar à parturiente o direito a um acompanhante? Então, não pode, né? É uma lei federal, não Isso, pode. a gente falou, né? Mas acho que como a pergunta está perguntando, assim, como a pessoa está perguntando diretamente pelo hospital, acho que é bom a gente reforçar, né? É, não As pode. O esferas, elas não acompanhante, podem o uma atravessar a gente, outra, né? essa mulher não pode parir sozinha. Isso não é um bom acolhimento para essa criança que chega, para essa mulher que está chegando enquanto mãe, né? A gente tem que pensar também nesse evento como algo grandioso, um momento único que não deve deixar marcas, né, é, ruins para essa vivência, enfim. E o direito do acompanhante, em nada, em nenhuma norma técnica, nenhuma orientação do Ministério da Saúde, em lugar nenhum está escrito que é para ser tirado. Né? Esse Certo. posicionamento das instituições é, Tem que tendo cumprir as leis, né? tem que cumprir as leis, fato, né? Vai desgastar um pouco, mas se a mulher encontra essa dificuldade, esse diálogo, e já na gestação ela tem que ver isso, porque ela não vai brigar na hora do parto, né? Ela precisa saber onde é que ela vai parir, qual é o lugar que ela escolheu e como é que estão as orientações daquela instituição. Ah, boa. O Ah, que que ela faz, né? O que que então, ela faz? Ela está no aqui pré-natal, ela já sabe mais ou menos para que hospital ela vai, ela já conhece a equipe atende naquele lugar, ou não sei, o plano de saúde. há Como que que se ter um faz isso? diálogo com essa instituição, ouvidoria, o que quer que seja, e se tiver uma negativa frente a essa necessidade e essa lei, essa garantia que ela tem, acionar o Ministério Público e fazer valer o direito dela. Vai desgastar Acho- essa paciente? Vai, ela está grávida, ela está numa vivência que deveria ter muito mais calma, né? E curtir esse momento, mas ela não vai deixar para resolver isso na hora do parto. E Acho que ela a gente precisa aproveitar a oportunidade para lembrar do documento importante que é o plano de parto, né? Ela sim, pode sim, escrever esse plano de parto, ela pode protocolar esse plano de parto sim, na direção do hospital, ou, né, se perfeito, tiver alguma negativa aí, procurar o Ministério Público e expressar no plano de parto qual o desejo dela, né? perfeitamente.
Desejo e Acho direitos dela, né? Sim, sim. Acho que nesse momento o plano de parto é um documento realmente importante da mulher, porque é uma pactuação dela com a equipe, né? Perfeito. E se está pactuado com a equipe, não é o hospital, né, que vai necessariamente interferir aí, né? Não a instituição, né, que vai interferir aí. Exatamente. Há que se mexer com isso já na gestação, há que se procurar isso e organizar esse ninho. Onde é que vai ser esse ninho? E quais são as condições desse lugar? Bom, então vamos resolver, vamos buscar aí o que é necessário para no dia do parto não ter nenhum mal-estar, não ter que ficar E ter discutindo. tempo, né, de fazer esse Exatamente. pacto com a equipe, porque a equipe também está no hospital o tempo inteiro, né? Quando não está assistindo aquela mulher, está assistindo uma outra mulher. Então tem a Exato. possibilidade também de conversar, né, de tentar conversar e de Isso. eventualmente alguns problemas que vão aparecendo, a própria equipe já vai tentando dialogar também, né, com o hospital, imagino. Bom, pois bem, é isso que eu ia falar. A equipe, é claro, né? A equipe que está para um parto está para defender também os direitos, e até porque a gente entende a condição fisiológica e as necessidades emocionais, físicas dessa mulher. Mas a gente já briga demais, né? A gente já briga demais. A gente já bate de Já frente briga por todo demais, mundo, né? já briga por todo mundo. Então, é importante que a mulher se posicione Sim. junto com seu acompanhante e faça assumir É também, o assuma também. protagonismo, né? É o protagonismo da Exatamente. mulher, né? Exatamente, porque senão fica assim, ó, lá vem aquele pessoal de novo que briga aqui, né? Lá vem aquele pessoal que quer mudar tudo aqui, das rotinas, das organizações aqui do hospital. Não, a gente também não quer ficar sozinho nessa frente, né? É Sim. importante que a mulher tenha voz e que faça valer também aquilo que é importante para ela, o que é de direito dela. E se junte a nós, né? Porque afinal de contas é para o benefício dela. Ela vai embora depois que o bebê dela nascer, a gente vai continuar lá e vai voltar no dia seguinte. Só. Aí já fica só tomando, né? Enfim. Então precisa, assim, que essa mulher assuma e faça valer, assim, o que ela merece, o que ela tem de direito. Vamos Vou fazer a dividir aí. pergunta, mas eu acho que essa também, já vou dar minha opinião antes. Essa também precisa de uma live específica. Como Vamos. lidar com a ansiedade e os medos Ave que já Maria. existem na gestação, né? Então, Nessa olha, situação atual. O que que faz, gente? olha, o que que eu tenho Chora. feito? O que que eu tenho. Não, bom, chora. Chorar é bom, sabe? Eu acho Chora, que tem que chorar, gente. tem Falar que com o gestante que chorar. ela não pode chorar, Letícia, deixa o Não, outro não. botar tudo pra fora. Assim, a gente tem que chorar com sentido, como tudo na vida tem que ter sentido, né? Chorar Isso. e ficar ali lamentando, lamentando, lamentando também não. Vamos resolver, Ah, mas pô. na hora que aperta o coração, né, daquele medo, Chora, chora. 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 Tá bom, com certeza, não tenha dúvidas. Agora, o que que eu tenho conversado com as mulheres, né? Porque a preparação para o parto, o pré-natal, ele diz respeito a uma análise, um acompanhamento clínico dessa mulher, né? Do desenvolvimento da criança e tudo, mas tem que haver também uma preparação emocional, física, que é o que eu faço, uma preparação emocional, né? Um fortalecimento daquilo que ela é capaz de fazer, daquilo que ela tem de potencial, né? Sim, Agora, essa mulher tem que entender que a gente está numa condição que a gente não sabe como é que vai ser daqui uma semana, daqui duas. Então ela tem que estar pronta. O que que eu falo com meus pacientes? Vocês estarão lá. Você e seu acompanhante estará lá. Então vocês têm que estar prontos. Vocês têm que estar prontos. Não adianta. Ah, olha bem o que eu vou falar. Ah, porque a minha doula não vai vir. Ah, porque a minha fisioterapeuta não entrou. Vocês não vão parir por isso? Vocês têm que parir por isso. Aí mesmo que vocês têm que parir. Vai lá e mostra o que vocês vieram fazer, sabe? sim, Porque, claro que nós, esses profissionais, como eu citei, nós temos evidências dos benefícios da presença desses profissionais no parto. Mas a gente também não é bengala, sabe? A gente se tirou, não vou fazer? Não, vai fazer e vai fazer mais bonito ainda. Eu fiquei muito, muito emocionada porque um parto que eu assisti há pouco, a mulher evoluiu muito bem. Eu acompanhei, né? A gente inicia o trabalho de parto em casa, ela evoluiu muito bem. Chegou na porta do hospital, eu disse para ela: vai lá e continua fazendo o que você estava fazendo em casa.
Se eu Porque você entrar, não pôde entrar. eu não pude entrar. Eu não pude entrar. E aí Você foi eu ia barrada ficar no ali, baile. fiquei barrada no baile. Eu toda bonita lá com a minha máscara, com a minha touca, já toda paramentada, porque isso também a gente precisa falar, né? Os EPIs que estão aí escassos. É importante que a doula, que o fisioterapeuta, Que o quem quer que profissional seja, providencie, né? Porque o hospital providencie. também está numa situação difícil, né? Sim, a gente está se desdobrando também nisso. Então, eu tenho os meus próprios EPIs, eu carrego. Enfim, eu lá toda de óculosinho, de máscara. Eu falei com ela, meu bem, continua fazendo. Falei com o marido dela, vocês dois, entrem e façam o que vocês estavam fazendo em casa, que vocês estão indo muito bem. Pronto. Porque esse desfalque não pode ser motivo para elas não fazerem o que foram fazer ali, né? Sim, Então, eu né? acho que esse E não pode desestabilizar nesse não momento, né? Não é o pode, não momento de pode. desestabilizar, né? Não pode. E aí, o que que eu tenho feito ao longo da gestação? Olha, nós temos essa possibilidade. Vai ser, não vai ser? Não, pode ter essa possibilidade. Transparência, né? Transparência. Não Exatamente. adianta ficar falando com as pessoas de que, ah, não, tá tudo bem, o hospital tá ótimo, todo mundo entra, tá tudo Não, como era antes. Nem antes não tinha essa garantia 100%. exatamente. A gente, A né? gente tem Aqui até relatos, né, sim, sim, talvez com os outros profissionais não, mas as doulas realmente já passaram bastante já eu percalços, né? Eu mesma, acho que agora já estava uma situação um pouco melhor na mas com, cidade. Acho até que a gente já poderia até ficar um pouco felizinho, que já estava melhor, já mas estava. já não é fácil não ainda, Não, né? é Em uma alguns lugares, luta. né? Sim, sim. Eu mesma já fui convidada a me retirar, a paciente, eu acompanhando a paciente em trabalho de parto. Quem é você? Eu disse a doula, e o profissional nem sabia o que era. Isso há alguns anos Sim, atrás, né? E até a gente ficar explicando o que é doula, de onde vem, o que comem, onde o que dormem, né? Então, já foi. assim, pô, já foi. Então, é uma realidade, né? A gente está chegando, a gente já tem muitas coisas garantidas, tem uma lei estadual, que isso é sensacional, é uma vitória da categoria, mas é Sim. luta ainda, né? É luta ainda. Acho que é importante, né? Acho que fica outra live aí, né? Pedir para as Tô. meninas que estão à frente da associação, né? Sim. Aqui em Colocarem o dia a Macaé, dia, né? Porque em quem está à Macaé, frente da associação tem todos os relatos, né? sim, Não são os relatos individuais, nem tem um sim, coletivo. Então, como isso está mudando também muito rápido, um dia é barrado aqui, outro dia daqui a pouco passa ali. Então, acho que a gente perfeito, tem que, né, ajudar a fazer essa vigilância aí de como é que estão as coisas, né? perfeito, perfeito. Mais Mas perguntas? você acha que, voltando um pouco, né, nessa coisa da ansiedade e do medo, você acha que isso é uma coisa que está bem presente agora no Ah, pré-natal? sem dúvida, sim. Assim, falando um Porque pouquinho da o minha parto era praça, um medo grande, né? Acho que o sim. parto talvez fosse o maior medo, né, das mulheres ao longo da gestação, né? Agora elas têm que pensar no parto na condição da pandemia, sabe? E então, até a gente, né? A gente também não sabe como é que isso tudo vai se resolver, como que isso tudo vai ficar. Eu penso que as coisas têm, a gente tem começado a lidar com isso, né? A gente já está começando a lidar, né? O uso contínuo de máscara quando sai, enfim, isso é só um detalhe. Mas a gente tem conseguido lidar. Então, os profissionais do pré-natal têm que incluir esse encorajamento, né, frente à pandemia, porque a gente já incluía o encorajamento frente ao parto, que já era um desafio. Agora a gente tem que Sim. incluir esse encorajamento frente à condição atual, né, dessa contaminação. Ah, eu acho que vocês também ganharam aí uma atividade que é a orientação do uso desses EPIs, né? Esse negócio de uso de máscara, a população, para quem é profissional de saúde, é uma coisa corriqueira, né? Habitual, Habitual, mas para quem não é, essa coisa do uso da máscara, sim. acho que precisa no pré-natal também ficar É, pegando nisso, né? Porque a gente vê tem. as pessoas usando E máscara de um jeito totalmente. ah, sem dúvida, sem dúvida. E no caso das gestantes, algumas gestantes ficam ofegantes, né, por fisiologia mesmo. Elas têm uma Ih, gente, vai alteração. acabar, Letícia. Oh, meu Deus, espera aí, começa de novo esse trem.
salva e a gente entra de novo. Eu falei com você que isso ia durar 2 lives, porque é um tema que rende muito, né? Falta o quê? Um É. minuto? Nada, menina, 10 segundos. Ele Pelo avisa amor assim, de Deus, né? vamos despedir então, vamos dar tchau Então aqui. despede. Ah, não, como Despede é? que Esqueci do que a gente estava falando. Qual foi a tava pergunta? falando do uso da máscara. Tava falando dessa coisa do pré-natal, né? Que eu acho que vocês ganharam Sim, essa tarefa, né? sim, De sim, orientar as famílias, de orientar as sim. pessoas com essa coisa da máscara, do. E é um exercício, porque a gestante tem uma alteração da mecânica respiratória, né? A gestante Sim. normalmente é um pouco mais ofegante, tem uma dificuldade, fica um pouco mais cansada. E usar a máscara realmente é muito incômodo, né? Então, por isso, mais um motivo para ela ficar em casa, né? Evitar usar a máscara na rua. Porque a máscara, já que a máscara é usada para sair, ela vai usar apenas quando precisa fazer as consultas de pré-natal, que ficam orientadas a fazer o que é essencial, né? Parou com aquela coisa de fazer um tanto de ultrassom, um tanto de tantas coisas que não compõem, né, um pré-natal, um protocolo de pré-natal. Um pré-natal E reduzido no sentido de reduzido. exposição, né? De exames, né? É, Já é, existia também alguma, vamos dizer assim, algum formato de acompanhamento que não era tão a favor de tantos exames, né? Tem algumas ultrações que são um pouco recreativas, digamos assim, né? Você não exato, tem exato. necessidade de orientação realmente daquele momento gestacional de fazer ultrassonografia, né? É. Isso acabou, né? Imagino. Ou deveria, né? Assim, não há recomendação para isso. Então, reduzir o máximo que a gente puder, fazer só os exames de acordo com a idade gestacional, que são importantíssimos, né? Existe aí, para cada idade gestacional, eu estou falando do pré-natal clínico, né? Lá com o obstetra. Na fisioterapia, eu também reduzi, a gente também reduziu. Eu só atendo as pacientes que estão com dificuldade funcional, com dor limitante. Então, uma paciente que está com uma dor pélvica Atende agudíssima, presencialmente, você está falando, né? presencialmente. Porque teleatendimento você está fazendo também. Tem feito, tem feito. Então, pacientes que têm limitações funcionais por causa de uma dor pélvica, uma dor. O que é dor pélvica? Dor ciática, um bloqueio, uma radiação na perna, uma mulher que tem dificuldade de deitar, de levantar, de andar por causa dessa dor, uma dor púbica, uma dor lombar limitante. Então, essas mulheres são atendidas até num critério emergencial, vamos colocar assim, né? Porque, afinal de Uhum. contas, ela está com dor, está com uma limitação. E as mulheres, a partir de 30 semanas, que é quando a gente já começa a trabalhar ferramentas na fisioterapia pélvica, facilitação para o parto, melhor encaixe do bebê, melhor adequação do posicionamento fetal, né? E consciência corporal, e assim mesmo com alguns critérios para ir ao consultório, algumas Sim, orientações. E no geral, eu tenho feito atendimento, teleatendimento, que foi liberado e orientado pelo Conselho Federal de Fisioterapia, o COFITO. ótimo. Aliás, É, algumas profissões, né, conseguiram essa liberação. essa liberação. Sim. Laís Lopes tinha comentado sobre os planos de saúde. A gente já Uhum. sabe que alguns planos de saúde tentam dificultar um pouco ou dificultar muito o parto normal, né? Essa espera de entrar em trabalho de parto e ir para o hospital, né? Quando começa o trabalho de parto, não marcar uma cesariana, né? Já tem às vezes tem uma dificuldade, né, do próprio plano de saúde. Você tem alguma percepção de que isso piorou com a pandemia? Não, não propriamente, nada assim que tenha vindo, né, de orientação, mas é uma vivência que já é difícil fora da pandemia, né? O ideal é que essa mulher tenha um entendimento sobre os sinais de trabalho de parto e possam ir ao centro de referência dela quando tiver
com contrações ritmadas, contrações frequentes, numa dinâmica de parto, para que ela também não fique vai e volta, chega lá, não é e volta, e fica sempre nessa dúvida se é ou não trabalho de parto. E às Uma vezes é difícil orientação. pactuar esse parto vaginal pela equipe do plano de saúde, né? Ah, sim. Aqui no Brasil é quase impossível você saber que você vai ter um parto assistido por quem faz o pré-natal pelo convênio e ele vai estar no seu parto. Não, isso não é uma realidade. É a mesma coisa, não vamos enganar, vamos falar. Ou você Sim. tem uma Dá nem para equipe. piorar, né? Não, não piorou Não, com a pandemia, já não, era não, horrível, né? já Não era, tá já pior. era assim, já era assim. Normalmente, os hospitais, os convênios têm um centro de referência onde aquela mulher vai ser encaminhada, né? Aqui em Macaé nós temos alguns hospitais que são referências de convênio e não necessariamente vai ser o médico que fez o pré-natal que vai estar lá, e vai ser um plantonista, né? Aham. Se a mulher deseja que ela tenha aquela assistência daquele profissional, ela vai fazer é uma triste realidade, Lara Pinheiro, mas é essa a realidade. Infelizmente é isso. E, assim, é o que eu falei antes, você não vai ficar também, vai chorar por isso? Não, vamos ficar pronto. Onde é que é? Quem são os plantonistas? Qual é o perfil do hospital? É um tipo é um lugar onde eu vou me sentir segura para parir, né? As mulheres, quando querem, procuram informação. Eu lembro que teve uma época que eu sabia, né? Tinha muita amiga gestante, sabe o dia do plantonista cesarista, do Sabe? plantonista a favor do parto vaginal. Então, não É, pode parir em tal hospital, tal dia, porque a pessoa é cesarista. não, No outro dia, você pode ir tranquila que eu... chama Gente, atenção o profissional está num centro de referência de obstetrícia e a mulher ter medo de ir para lá porque ele não vai fazer o parto, né? Se ele é o profissional para isso, não é? Não é, chama atenção? Chama muita atenção. é, A gente não tinha que ter medo de ir para o hospital porque é aquele ou aquele outro profissional que está lá. Não deveria ser assim, sim, né? é. Mas infelizmente é assim. Infelizmente. Ainda temos que ganhar nesse campo aí alguma coisa, né? Principalmente essa segurança. Então, ótimo. Acho que com isso a gente conseguiu contemplar aqui as A nossas gente não falou uma perguntas. coisa importante que Ah, eu tenho não? O que que falta? vivido, Diga. o, sobre a, o pós-parto. Quem é que vai acompanhar sobre visitas? Ah, isso Isso é é muito importante, é. importante. E isso saiu na nota de recomendação do Ministério da Saúde, restringir ao máximo essas visitas. Então, os familiares, né, os avós, os tios, eles vão precisar esperar um pouquinho para encontrar esse bebê, para encontrar essa nova família, essa nova mãe, esse novo pai, Ótimo. né? Tá Há bom. necessidade de restringir essa aglomeração dentro da casa. Agora, claro que se for uma casa que já é aglomerada, a gente precisa ter os cuidados que a gente já tinha desde a gestação, né? Não Uma muda a casa com. dinâmica da casa, né? A É, casa, ela é como ela é, né? isso aí, tá? Então, Muito Letícia, muito obrigada. obrigada de novo. A gente ficou com dois compromissos aqui, né? Então, aguardem uma live para a gente falar sobre parto domiciliar e Perfeito. uma outra para a gente falar sobre essas questões de saúde mental, né? De como passar por isso, que é aí que eu acho que é na gestação, é no parto, e a gente também tem que entender maneiras de passar por esse período. Isso aí não se restringe, né, exclusivamente nem gestante, nem puérpera, nem é, durante, nem parturiente, né? Todo mundo. Exatamente, Mas eu acho que exatamente. podem ter medos um pouquinho mais aguçados, mais agravados por conta desse momento aí da vida da mulher, né? Da família toda. Então, Sim. muito obrigada. A gente vai providenciar esses novos encontros aí para falar sobre esses novos temas e sempre se atualizar, né? Trazer as atualizações, mesmo do que a gente já falou, né? Fica sempre a porta aberta aqui. Sai alguma outra coisa sobre amamentação, a gente volta a falar de novo de amamentação. Sai alguma outra coisa sobre parto hospitalar, a gente volta a falar de parto hospitalar.
Aqui na falando nossa sempre que cidade, a eu gente tá aprendendo e dividindo, né, o que a gente está sei. aprendendo. Aqui na cidade, nós somos uma cidade de interior, mas a gente está muito à frente, inclusive até de cidades de capitais, né? E nós temos muitos profissionais que vocês, já que a gente trouxe aqui, né, falando isso, e tem profissionais de referência na cidade, pode falar assim, que a gente pode, vocês podem buscar e podem conversar a Sim, respeito, que vão falar com muita propriedade, porque são profissionais que estão se atualizando, não estão atrás de profissionais de capitais do nosso país e que estão sempre em congresso, sempre buscando informações atualizadas e tudo mais. Então, eu acho que, falando mais uma vez, parabenizando inclusive a equipe Germinar, que traz aqui informações atualizadas, com temas que são pertinentes para essa situação, né? E mantendo ativo aqui a nossa vivência de profissional, de acadêmico, de cientistas que são vocês, para a gente trazer isso para a nossa cidade. Muito obrigada pelo convite. E eu amo quando vocês me mandam um bilhetinho, quer fazer uma live? Eu quero, sim, pode mandar que eu quero. E quero dizer que eu tá bom. estudei para fazer essa live, porque quando a gente fala assim, vamos fazer uma live, vamos, mas quando a gente pega as perguntas, o que que a gente pode ter de pergunta, o que que a gente pode ter de abordagem? Não, vamos estudar. Então, eu precisei estudar para falar o que eu falei aqui. A gente cutuca. É verdade, mas isso é muito bom, é muito importante. Muito obrigada, beijo para Obrigada todos mais uma vocês. vez. A gente também tem que agradecer muito, né, a parceria, o ouvido aberto, né? Tá sempre atento, tá sempre disponível. A gente sabe que às vezes para todo mundo tá difícil esse momento, mas eu entendo também que quando é um tema do nosso interesse, a oportunidade de aprender, a gente sempre vê com o coração aberto, né? Com Então, acho que certeza. é por isso que a gente fica feliz. Muito obrigada. Obrigada. Aguardem as próximas lives sobre parto domiciliar, sobre essas questões mentais, né, de como atravessar essa pandemia. E a gente se vê numa próxima. Ah, Tchau, ótimo. tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.